Fala meus Highlanders, tudo certo com vocês? Para quem não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, e para quem já é inscrito ou tá chegando agora, deixa o like e ativa o sininho, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre como aumentar a testosterona, mas não só sobre isso, vamos passar por todo o processo, desde como a testosterona é produzida nos homens e nas mulheres, afinal é um hormônio também importante para as mulheres, não só para os homens, até o que é a baixa testosterona, epidemiologia e como aumentá-la, fatores que influenciam a testosterona, beleza? Então já deixa o like aí mais uma vez e vamos nessa. Antes de mais nada, é importante deixar claro que, por mais que todas as informações aqui passadas sejam baseadas em boas evidências, com referências na descrição do vídeo, não substitui o acompanhamento médico individualizado, tá bom? Então se você eventualmente tem algum sinal, né, ou sintoma aqui descrito, não ache que você tem que tomar testosterona ou fazer qualquer outra coisa, tá? Procure um médico sempre. Então primeiro, como a testosterona é produzida? Inicialmente, vamos falar dos homens, tá? No nosso corpo existe uma estrutura chamada de hipotálamo, tá? O hipotálamo é como se fosse o grande chefão. Esse hipotálamo produz uma substância chamada de GnRH, que é um mensageiro. Esse mensageiro vai conversar com outra parte do nosso corpo, que é do tamanho do envilho, chamada de hipófise, tá? Essa outra estrutura, por sua vez, vai possuir outros dois mensageiros, o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esses hormônios, por sua vez, vão viajar pelo nosso sangue e vão em direção ao testículo. No testículo, há uma célula chamada de célula de Leydig. Essas células de Leydig, por sua vez, vão produzir a testosterona. Já o FSH vai atuar nas células de Sertoli, que vão produzir os espermatozoides. Beleza, pessoal? Essa é a produção nos homens. Já nas mulheres, a produção é um pouco diferente. Eu vou falar de forma mais sucinta. A produção nas mulheres se dá 25% nos ovários, tá? Nas células da teca, 25% nas adrenais, que são glândulas pequenas também que ficam em cima dos nossos rins, e 50% de conversão periférica, como vocês podem ver na imagem. Beleza, pessoal? E como que a testosterona age no nosso corpo? Bem, a testosterona, primeiro, para funcionar, ela precisa se ligar a um receptor, que é chamado de receptor androgênico, tá? Esse receptor androgênico, ele fica dentro da sopa da célula, que é o citoplasma. Por sua vez, a testosterona ela vai passar pela membrana da célula, vai chegar na sopa e vai interagir com o receptor androgênico, que por sua vez vai mandar uma mensagem para o núcleo da célula, onde tem informação genética, para, consequentemente, ter suas repercussões. E quais seriam as funções da testosterona no nosso corpo? Quem pensa que a testosterona está só ligada a ganho de massa muscular está completamente enganado. A testosterona exerce suas funções desde o nosso nascimento, da diferenciação. Se o indivíduo ele vai ter uma genitália masculina ou feminina, se o indivíduo ele vai ter mais pelos, né, a pilificação, no caso do nosso corpo, pelo, cabelo, se o indivíduo ele vai ter um timbre da voz mais grosso ou não. A testosterona é muito importante para regular o açúcar no sangue, isso mesmo, para o indivíduo não ter diabetes. A testosterona é importante para regular a gordura no sangue, o colesterol, triglicerídeos, colesterol. Então a testosterona ela possui uma gama de funções que vão muito além do mero ganho de massa muscular. E o que viria a ser um nível baixo de testosterona? Bem, os homens, sobretudo a partir da quarta década de vida, mas já por volta no meio da terceira década, costumam ter uma redução da ordem de 1% ao ano nos níveis de testosterona. De forma que, lá por volta da sexta década de vida, a chance de ter baixa testosterona vai lá para a ordem de 20%, podendo chegar até 50% por volta da oitava década de vida. E o que seria baixa testosterona? Laboratorialmente, no exame de sangue, existe uma divergência muito grande entre as sociedades sobre qual seria esse número. Eu, no mês de fevereiro, tive a oportunidade de fazer um curso de Harvard com o professor Abraham Morgentaler, que é um urologista, um dos indivíduos que mais publicam sobre essa temática. E o professor Morgentaler elenca o número de 400 como um ponto de corte para a investigação. Afinal, o diagnóstico da baixa testosterona não se dá apenas pelo laboratório. Lembrando que também, ainda que o indivíduo faça o exame de sangue e encontre lá 300 de testosterona, por exemplo, que é altamente sugestivo, não basta uma única medida. A gente precisa de duas medidas, tá? Duas medidas em momentos distintos, coletadas em jejum antes das 11 da manhã. Então, partindo desse ponto, que seriam sintomas de baixa testosterona, né, mais específicos? Redução da libido, redução de ereções matinais, redução da capacidade física para caminhadas da ordem de 1 km, sensação de fadiga mental, perda de vigor, seriam sintomas que seriam sinais de ginecomastia, por exemplo, redução de cabelo, pilificação, o que conversa com as funções da testosterona. Lembrando que não é só a idade que tem relação com baixo nível de testosterona. Se o indivíduo possui comorbidades, problemas de saúde, como a obesidade, o diabetes tipo 2, a chance de ter baixa testosterona, ela é também alta, da ordem de 30% a 50%, tá? Inclusive, as comorbidades, elas se correlacionam muito mais fortemente com a baixa testosterona do que a própria idade. Frente a isso, como aumentar a testosterona? Bem, o primeiro ponto é a atividade física. Sim, o treinamento resistido com pesos, sobretudo, grupamentos musculares grandes,
pernas, peito, costas, tendem a agudamente aumentar a testosterona, tá? Além disso, o treinamento aeróbico resistido, sobretudo o HIIT, High Intensive Interval Training, o treinamento de alta intensidade intervalado, também costuma levar a testosterona de forma aguda. Porém, são as mudanças na composição corporal no longo prazo e hábitos secundários que vão de fato aumentar a testosterona de forma crônica. Sono. A privação de sono é um dos fatores que reduz bastante a testosterona. Então, se o indivíduo dorme o que é inferior a 6, 5 horas por noite, há divergências no que seria a privação de sono em relação ao ponto de corte inferior, ele já vai ter redução de testosterona. Há estudos, por exemplo, que comparam o efeito de reduzir de 8 horas para 5 horas de sono e em uma semana a testosterona já caía da ordem de 10 a 15%. Então esse é um outro fator a ser levado em consideração, que é o sono. Outro ponto muito importante, etilismo e tabagismo. O etilismo, o consumo de bebida alcoólica, tende a aumentar a aromatização, que é a conversão da testosterona em estradiol. O nosso corpo possui no tecido adiposo, que é a gordura, uma enzima chamada de aromatase. Cerca de 0,3 a 0,5% dessa testosterona é convertida em estradiol, que é um hormônio muito importante para a saúde masculina também. Além disso, o álcool pode ter um efeito direto sobre as células de Leydig, um efeito tóxico, que por sua vez comprometeria a produção de testosterona no longo prazo. Lembrando que o consumo do álcool, a gente fala aqui, claro, consumo crônico do álcool, consumo sustentado. O tabagismo possui uma produção de uma gama de substâncias pró-oxidantes, pró-oxidativas e com efeitos tóxicos sobre as células de Leydig, o que também compromete os níveis séricos de testosterona, tá, pessoal? Além disso, o tabagismo eleva os níveis de SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais, tá? Que é uma das proteínas que junto com a albumina vai estar transportando os hormônios sexuais e, consequentemente, vai reduzir a fração livre da testosterona. Então, o tabagismo, fora os impactos à saúde como um todo, que vai acabar levando o indivíduo a possuir comorbidades, também vai baixar a testosterona. Estresse é outro ponto muito relevante. O manejo do estresse, sem dúvidas, é extremamente relevante. Afinal, altos níveis de estresse vão ativar o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. O indivíduo ele vai produzir mais cortisol e o cortisol ele possui um efeito de feedback negativo lá no eixo que a gente explicou da testosterona, da produção de NRH. E suplementos para aumentar a testosterona? Eu ouvi falar que tal suplemento com zinco, com ashwagandha, aumenta a testosterona. Pessoal, de todos os suplementos para aumentar a testosterona, chamados testo boosters, a esmagadora maioria não funciona e os que funcionam vão ter um efeito na libido, sobretudo. Se aumentar a testosterona, vai ser muito pequeno, nada a ponto de ter uma diferença clinicamente significativa. Quando há, de fato, um diagnóstico de hipogonadismo, o que é o hipogonadismo? É uma síndrome clínica na qual há baixa testosterona. Quando há, de fato, o hipogonadismo, diagnosticado se é hipogonadotrófico, hipergonadotrófico, qual que é a causa desse hipogonadismo, que é um tema para outro vídeo, o tratamento pode ser a terapia com testosterona. Então, pessoal, de tudo que a gente conversou aqui, vocês viram que para aumentar a testosterona nem sempre é tomar alguma coisa. Hábitos de vida pesam muito. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos nessa, Highlanders!